colheita é o preço. A vida é uma canção infantil. Veja você mesmo, nós somos Pinóquio, contando mentiras e botando a culpa no GB. Precisamos voltar pra casa. Eita! E olha, quem vai conversar com ele é uma sortuda, uma querida, a jornalista da TV Cultura, Cris Matsude. Palmas para ela, gente. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui de volta. Não sei, daqui a gente estava aqui, né, na segunda-feira. E hoje a gente está com Pedro Bandeira, que é um dos principais autores de literatura infanto-juvenil do Brasil, né? Então eu vou contar um pouquinho, bem rapidamente dele, que é santista, mas se mudou para São Paulo nos anos 60, onde cursou Ciências Sociais na USP. Ele veio para fazer teatro, estava me contando ali, que na verdade foi parar no jornalismo meio por acaso, ele vai falar sobre isso. E, bom, já publicou mais de 150 livros, e a gente vai, entre todos os prêmios, enfim, vamos conversar. Pedro, bom, você escreveu para jornais, revistas, não, vamos falar dessa história do teatro, né, porque você... Importante. Pouca importância. Pouco importante. A ideia era fazer teatro, mas você Mas o teatro era uma profissão muito... Eu não tinha base que me sustentasse. Eu precisava de salário, como todo mundo, né? Hoje eu no jornalismo, o salário não era alto, mas era algum. E no teatro, né? Bom, aí você escreveu para jornal, revistas. Em que momento você decidiu escrever para esse público? O que te deu esse estado? Bom, eu sempre vivi de escrever. O que sustentou minha família sempre foi escrever para jornal, mas escrever aquilo que o chefe de reportagem manda você escrever, de acordo com a pauta que você recebe. Então, sempre escrevi obrigado aquilo. E bastante uma querida amiga minha, eu não sabia que havia o chamado livro de adoção escolar, porque no meu tempo não havia isso. Né? Os professores não davam uma literatura dirigida à nossa idade. Só no ensino médio que aí tinha que ler os livros de vestibular, mas no ginásio, no primário, não tinha isso. E aí eu falei, então uma querida amiga que vocês conhecem, a Marisa Lajolo, que também é de Santos, minha comadre, a Marisa falou, poxa, você escreve tanta historinha já de banca, e história de banca some, né? Coisa de banca vai embora. Então por que você não escreve um livro? Livro como assim? Livro, né? Aquela coisa retangular, escreve letrinho. Nossa, eu escrevi livro. Mas você escreve aí. Aí, entusiasmado por ela, eu escrevi e gostei muito da experiência de fazer um livro por mim mesmo. E aí, nesse momento, eu achei que a coisa era séria. Porque eu casei com uma educadora, mas não tinha estudado educação, psicologia. A partir daí, então, outra coisa exigia de mim uma outra área. Aí eu fui estudar pedagogia e psicologia de desenvolvimento para entender a diferença entre uma criança de 8 anos e outra de 12. Sabe, uma pessoa de 40 ou de 44 não tem a menor diferença, mas um menino de 8 e outro de 12 são totalmente diferentes. E você tem que saber como é a psicologia deles. Eu quero fazer um livro que um menino de 8 entenda, que uma menina de 12 que já está menstruada possa entender, que já tem paixões e coisas assim. Então você tem que conhecer. Isso me ajudou. Claro que isso não faz a gente virar escritor, mas me ajudou bastante e eu gostei muito. E cheguei à conclusão seguinte, que esse nosso país é um país com enormes dificuldades, e todas elas baseadas no fato que a nossa história da educação e da leitura é uma das piores do mundo. Quando o mundo já estava, o mundo ocidental já estava totalmente alfabetizado, o Brasil tinha 80% de analfabetos. Na virada do século XIX, século XX, o Japão, a Europa e os Estados Unidos já tinham zerado o analfabetismo praticamente. Nós, assim, mais de 80%, 90% da população era analfabeta. Quando eu estudei na metade do século XX em Santos, só havia vaga para 30% das crianças nas escolas.
Então, pessoas da minha idade, quase 80 anos, eram praticamente analfabetas. Como podiam fazer um grande país? Como podiam fazer um país adiantado, totalmente tecnológico, no século XXI? Como é que eles podem, por exemplo, votar bem, compreender o discurso de um político, saber analisar quanto de verdade, quanto de enganação há no discurso dele? Não tem condição. Então, por isso o Brasil é um país atrasado. Eu estar falando com vocês, gente, para mim é muito importante. É emocionante. Vocês são um grande intermediário entre a tristeza brasileira e a vitória do Brasil, que é fazer viver. Porque, gente, nós não sabemos ler. Então, vocês sabem muito bem que o Brasil é um dos últimos colocados nos relatórios internacionais de educação e compreensão de língua, o relatório PISA, por exemplo, que as nossas crianças saem de escola sem saber ler. E como é que se aprende a ler? São métodos que são melhores que outros? Olha, do mesmo jeito que a gente aprende a nadar ou andar de bicicleta. A gente aprende a nadar nadando, a gente aprende a andar de bicicleta, andando de bicicleta, a gente aprende lendo. E vocês fazem com que eles possam ler, treinar a compreensão leitora. Eles precisarão da compreensão leitora para chegar na idade adulta e poder ter o caminho do conhecimento. Sem vocês não há futuro no Brasil. O nosso futuro não está na mão dos políticos, está na mão do professor e na mão de vocês. Vocês podem mudar o Brasil e vão mudar. Eu sei disso. Pedro, apesar da educação ter todo esse histórico triste, tem um ponto de vista seu marcante, que é: a leitura começa no colo da mãe, é na família que tudo começa, né, Pedro? É a partir daí, também não adianta toda hora achar que a educação, o governo é o vilão, que esse trabalho não é feito dentro da família, né? Olha, a história da educação, onde ela vence porque estava no substrato social a ideia de que ler era importante. Eu vou falar rapidamente sobre dois exemplos importantes. Há o povo judeu, eles significam algo com menos que 0,3% da população mundial. No entanto, mais de 30% dos prêmios Nobel foram vencidos por judeus. Por quê? O judeu é um povo que há 3.500 anos nunca teve direito à terra, nunca pôde ser, por exemplo, fazendeiro. Morava em algum lugar que ele podia ser expulso a qualquer hora. Eles só podiam carregar aquilo que eles, a roupa do corpo, mas o conhecimento eles podiam carregar também. O povo judeu tem uma tradição: o menino, para se tornar adulto, ele tem que ir na frente da comunidade, aos 12 anos, 13 anos, ler em voz alta a Bíblia. Para ele fazer isso, ele tem que saber o quê? Ler. Então todas as famílias se esforçavam para fazer o menino aprender a ler, para ele se tornar um adulto. E outra, no começo do século XVI, um padre católico alemão chamado Martinho Lutero briga com o Vaticano por uma série de razões e rompe com o Vaticano e protesta contra uma série de coisas que ele achava errada no Vaticano. Por isso que os católicos passaram a chamá-los de os protestantes. Eles chamavam de os reformadores. Eles queriam reformar a religião. E uma das coisas que Lutero disse, que para você ser cristão é necessário que você conheça pessoalmente a palavra de Deus, não bastando ouvir que alguém te contar a palavra de Deus. Como é que você faz para conhecê-la? Você tem que ler na Bíblia. E para você ler a Bíblia, você tem que saber ler. Então, nos países que adotaram a ideologia de Lutero e depois a de Calvino, na Suíça e na França, passaram a se esforçar para seu filho e sua filha aprenderem a ler, para poderem se tornar bons cristãos. Na religião católica não era obrigatório. Você não precisava ler a Bíblia, bastava ouvir o discurso do padre.
do sacerdote. Então, por isso, quais são os países que fizeram a Revolução Industrial e que são ricos até hoje? Se não a Alemanha, a Inglaterra, Estados Unidos, e quais ficaram atrasados? Se não Espanha, Portugal e a América Espanhola e Portuguesa, porque nós nunca soubemos ler. E nós fomos atropelados até pelos japoneses, que são uma ilhinha pequena, ilhas pequenas, pobres, só tem pedra, não tem minério, não tem nada, eles são uma potência. Porque o Japão, virado do século XIX, século XX, era totalmente alfabetizado. E olha, ser alfabetizado de japonês não é fácil, né? Qualquer letrinha de... não é só 26 letrinhas, tem mais. Então, gente, a diferença é essa. O livro sempre fez parte da cultura vitoriosa do mundo rico. E nós, quando temos acesso a eles, nós não somos piores que ninguém. Nós somos iguais a todo mundo. Os Estados Unidos é rico e é forte porque nunca teve ignorância. A educação sempre foi importante para eles. O Lutero dizia: a coisa mais importante, a coisa mais que tem que haver ao lado da igreja é a escola. Das nächste bei der Kirche muss die Schule sein. Isso em alemão todo mundo entendeu. Então a escola fazia parte da igreja. Então todo mundo sabia ler. Então eles puderam aprender. Veio a Revolução Industrial, onde quem não sabia ler não tinha chance nenhuma para manipular uma máquina, um instrumento. E aí estão onde estão. Nós importamos toda a tecnologia. O celular que vocês têm aí na bolsa, os aparelhos que vocês têm, esse microfone escrito Made in Japan, Made in Korea, Made in China, Made in USA. Nada está escrito Made in Brasil, porque nós não sabemos, porque nós não lemos. E vocês estão mudando essa história, por isso que eu tenho esperança. Pedro, só falando de uma curiosidade, você fala que o seu pai foi o livro, porque você não teve esse pai que te deu essa coragem toda, e o livro foi esse teu esteio. Essa história é o seguinte: quando meu pai morreu, eu estava na barriga da minha mãe. Ele morreu muito moço, numa operação, tinha 35 anos, e então eu não tive pai. Minha mãe, uma mulher maravilhosa, me criou com muito carinho, muito amor, e aquilo que você tinha lembrado antes, família, né? Ela não tinha grande cultura, mas ela tinha histórias. Eu adormecia no colo dela ouvindo história, né? Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, adormecia e tal, eu ouvindo histórias. Isso para mim foi importante. Porque aquilo que eu citei, você vê, a família judaica se esforça para os filhos estudarem. A família reformada se esforça para os filhos estudarem. Nossas famílias brasileiras não se esforçavam para isso. Não era um valor da nossa família, e ainda não é. Pergunte para as professores das escolas onde vocês trabalham, se quando elas convocam uma reunião de pais, só comparecem os pais, as crianças nem precisavam comparecer. Porque não é importante para os pais, os filhos irem para a escola. Isso não foi importante para ele. Ele não é um leitor. O filho não tem em casa o exemplo da leitura. Vê a mamãe lendo um romance, o pai lendo um livro. Não vê isso. Então, para ele também não é importante. Vocês, muitas crianças, muitos jovens que chegam na sua biblioteca, você tenta interessá-los, o livro para eles é uma coisa estranha. Não é uma coisa que te faça parte da vida dele. Você tem uma enorme dificuldade para conquistar. E tem um autor francês maravilhoso chamado Daniel Pennac, é um educador, e num romance, ele tem um livro que chama-se Como um Romance, onde ele diz que o verbo ler é parente dos verbos sonhar e amar. Sabe por quê? Porque nenhum dos três comporta o imperativo. Eu não posso falar para você, sonhe. Você sonha se você quiser. Eu não posso falar assim, ame. Se você quiser. Se eu quiser conquistar o teu amor, eu tenho que seduzir. Levar flores, levar bombons. E dar um leio. Agora, ler também. O adianta falar, menino, é bom ler. Ele nunca vai ler.
Você tem que seduzir, contar história, tem que mostrar que ali dentro está um mundo maravilhoso, um mundo alegre, às vezes triste, às vezes assustador, mas que faz ele amadurecer emocionalmente. Sem a leitura, e principalmente, onde que a compreensão leitora se mostra de maneira a conquistar alguém que não está habituado a ler? É na literatura. As histórias não são feitas para ensinar nada, mas são feitas para que ele goste de ler. Porque vai estar tudo escrito, gente. Hoje em dia se fala de tecnologia, mas está tudo escrito na tecnologia. Se o menino lê mal, como é que ele vai consultar o Google? Hoje já tem que ser também atento para poder consultar bem o Google. Então, gente, não tem outro jeito. Ou ele conquista a leitura, ou ele pode ser filho de rico, ele é a fortuna do pai, vai perder tudo, porque ele é um idiota. Idiota por quê? Porque ele não tem a base da leitura. E vocês, na verdade, diferente de bibliotecária, uma bibliotecária italiana ou inglesa, ou francesa ou alemã, você tem uma dificuldade maior. Você tem que conquistar o teu frequentador. Sabe, provavelmente na Alemanha isso não é necessário. A criança entra na biblioteca porque está acostumada com o cheiro do livro, com a presença do livro. Você tem uma dificuldade maior. Para você é mais difícil ser bibliotecário no Brasil do que é na Alemanha. Mas vocês fazem um trabalho maravilhoso que eu sei. Há 40 anos eu acompanho o trabalho de vocês. E às vezes eu fico surpreendido com algumas coisas que vocês fazem, que são verdadeiros milagres. Obrigado. Tem também uma coisa muito importante e fundamental, né, Pedro, que é a simbologia das histórias, dos personagens, das imagens. Você faz uma comparação muito interessante sobre o lobo mau. A criança precisa entender essa história para poder se tornar um adulto com essa base. Queria que você comentasse um pouco sobre essas simbologias dos personagens. Pois é. Há histórias que a gente chama histórias de fada, histórias maravilhosas, que são muito, muito antigas e sobrevivem até hoje. Por exemplo, tem uma história que os pais têm 2 filhos, um filho e uma filha, abandonam esses filhos na floresta para eles morrerem de fome, serem devorados pelos lobos. Aí eles são capturados por uma bruxa que prende eles numa gaiola para eles engordarem, ela devorar as crianças. E as crianças depois pegam a bruxa, botam dentro de um caldeirão de azeite fervendo e enfrentam a bruxa. Historinha infantil bonitinha, E por que essa história sobrevive a tantos séculos? Vocês têm essa ideia de os pais terem que abandonar a criança e até os velhos? Isso vem desde o tempo do nomadismo, em que as pessoas viviam de caça e de colher coisas na floresta, e quando eles passavam fome, eles tinham que abandonar os mais fracos. Então isso tem talvez milênios, essa história sendo contada de boca em boca. Por quê? Porque qual é o principal medo de um bebê, de uma criança pequena? Ela não conhece o mundo. O mundo para ela é mamãe e papai, que me protege. Você já notou como toda vez que chega a tua amiga que tem uma criança de um ano e pouco no colo, ela não te conhece, você vai fazer um agrado para ela, faz assim. Porque você não faz parte ainda do mundo dela. E ela se agarra na mãe. Isso é natural. Não é que ela é tímida, é assim. Quando ela chega aos 5 anos, está acostumada com a escola e tal, ela deixa você brincar com ela. Então, o maior medo da criança é ser, não tem nenhum medo de se não ser abandonado por papai e mamãe. Então, quando eu ouço essa história no colinho da minha mãe, uma história terrível. Nossa Senhora, você queria abandonar o João Maria. Eu fico morro de medo. No dia seguinte eu falo, vai a conta de novo. Mas assim, por quê? Porque ela quer passar de novo por aquele medinho. Aquele medinho vai mostrar para ela que ela não vai ser abandonada. Tá? Esse é o papel da arte. Você às vezes vai ver o filme do teu marido. Vai ter um marido, mas o filme é triste, o teu marido tem que chora. Acaba o filme, você vai comer pizza com ela.
Agora, mas você não estava chorando ainda há pouco? Sim, mas você sabia que aquilo era uma representação da realidade. Você sofreu de verdade com o problema da personagem? Sentiu emocionalmente aquele problema sem ter que vivê-lo de verdade. Então você amadurece emocionalmente com a arte. Eu não preciso matar duas velhinhas a machadada para saber o que é o remorso se eu tiver lido Crime e Castigo do Dostoiévski. Eu não preciso que a minha mulher me chifre para saber o que é o ciúme. Eu posso ter lido Dom Casmurro, eu posso ter lido Otelo. Então a arte faz com que a gente amadureça, resolva uma série de problemas emocionais internos sem ter que sofrer com eles. Quanto mais eu leio, mais maduro eu fico. Eu sei que uma série de problemas do mundo e da alma humana sem ter passado por eles. Tá? Então isso faz muita falta para um adulto chegar na idade adulta sem ter experimentado essas coisas, essas propostas de diferentes autores. Hoje, com a televisão, já até pessoas pobres têm alguma chance de ver a grandes autores escrevendo para novelas. O meu querido amigo Valcir Carrasco, que é um grande autor de livros juvenis, excelente autor, e é um grande autor de novela, onde ele põe de tudo lá. Você aprende cada coisa maluca que acontece no mundo sem ter que presenciar. Isso é bom para você. Você amadurece, aprende e cresce, sem ter que passar pelo problema, sem as más consequências de passar pelo problema. Esse é o tipo de... Veja, o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. O Chapeuzinho Vermelho, a história, na verdade, é a capinha vermelha. A menina cresce um bocadinho e, de repente, ela ganha uma capinha vermelha. E a mãe fala: minha filha, agora que você usa a capinha vermelha, você toma cuidado com o lobo, senão o lobo vem e come. E come mesmo, quando o lobo está a perigo, come até a famosinha. É uma fábula sobre a menarca, porque o lobo não é um animal. Na historinha, o lobo é um sedutor. E aí, menininha, onde é que você está indo com essa cestinha? Não é? Quer ver minha coleção de selos? Entendeu? Então ela aprende a resistir ao sedutor, ao pedófilo, ao estuprador. Ela sabe, esse aí é o... E o menino também. Ele que tremeu no colo da mamãe, ou da vovó, ou da bibliotecária, ouvindo essa história, ele não quer ser lobo. Ele cresce aprendendo a respeitar a mulher. Veja a importância da história infantil. Como é forte. Branca de Neve. Veja, aquela mulher é a mais linda do castelo, só tem ela. Tem uma menininha não liga, né? Aí ela tem um espelho que só fala a verdade. E qual espelho que não fala a verdade? Né? Ah, no seu espelho lá, sabe, de manhã quando eu vou fazer a barba, eu olho no espelho, tem um velho de bigode lá, pai, olhando para a minha cara, né? Eu fico olhando, eu tenho a impressão que ele está comendo minha mulher, né? Sei não. Então, de repente, aquela menina começa a crescer. E o espelho fala para ela: a madame, a senhora era bonita, mas agora é ela. Então, é uma história sobre a inveja da beleza. É uma história que nos... E aí ela vira uma bruxa. Uma bruxa que quer destruir a beleza da jovem. Isso nos ensina a envelhecer. Tá? Não precisa encher a cara de botox e fazer plástica. É bom ficar velho. Ruim é morrer moço. Eu não tenho asco, né? Eu morrer moço é horrível. Quero ficar... Então, você veja, simbolicamente, as histórias... Veja, uma outra incrível, hoje em dia, existe, sempre deve ter existido, pessoas que querem preservar a inocência do filhinho e da filhinha. Preservar a inocência dele, sabe? Quando na verdade é preservar a ignorância. Bom, é mantê-la ignorante. Principalmente da parte hoje em dia tem gente que é contra a educação, que se dê educação sexual. Que é melhor manter a menina ignorante, assim ela pode ser estuprada à vontade, né? Não é melhor ensinar para ela antes que ela corra esse risco? Então, você quer botar numa redoma de cristal o teu filho e tua filha, numa torre da Rapunzel, tá?
A Rapunzel fica presa numa torre para não ter contato com o mundo. Ela está preservada. Ela vai jogar a trança. E o Cristo vai subir pela trança dela. Não tem jeito, é impossível. Então é melhor que você ensine essas coisas para o teu filho, para a tua filha, para os menores, para eles aprenderem a se defender. Você não vai estar o tempo todo defendendo o teu filho e tua filha, tá? Ao contrário, ela tem que ter os olhos abertos. E vocês sabem, eu sei, vocês conhecem a minha literatura, eu não minto, eu não escondo. Eu sei que o meu leitor adolescente, pré-adolescente, ele já está partindo para se tornar adulto, ele já começa a surgir coisas nele, pensamentos nele, desejos nele, que são normais de sentir. Quem deu a marca de uma lágrima vê isso, e vocês sabem que eu tenho às vezes problema com a marca de uma lágrima. Porque tem pai que acha, nossa, minha filha, eu tinha um pai que fala, minha filha tem 13 anos e ainda está na idade de brincar com boné.